Hello, ninth grade students. How are you? I hope you're all fine. We've been crossing difficult moments these days, but I wish everything gets better really soon. Well, I'm Vanessa Fernandes and I'm an English teacher at Colégio Força Máxima, and today I will explain you Module 4. Bom, galera, eu iniciei o vídeo falando um pouquinho em inglês para vocês lembrarem um pouquinho do som da língua e perguntando a vocês como vocês estavam, desejando que vocês estejam bem e falando que eu sei que nós estamos passando por um momento difícil, né? Mas que eu espero que a gente supere esse momento bem rapidinho, tá? Me apresentei, sou a professora Vanessa Fernandes e trabalho para o Colégio Força Máxima na língua inglesa, atuando na língua inglesa, tá? E vou explicar para vocês hoje o módulo 4, tá? Ele já está aqui junto na telinha, então eu só vou chegar essa abazinha aqui pro canto, tá? Opa, não estou conseguindo arrastar a abazinha pro canto. Deixa eu ver aqui. Opa, consegui. Deu um probleminha aqui no meu mouse, mas está tudo certo. Bom, o nosso tópico hoje é Subject and Object Questions. Eu achei muito interessante a introdução que a apostila faz sobre esse tópico e eu vou ler com vocês. Tá em inglês, tá? Mas depois eu faço a explicação resumida do que ele está dizendo aqui, tá? A primeira coisa apresentada é a seguinte pergunta: Who painted this picture? E aí a gente tem uma pintura que eu considero realmente muito bonita. E a pergunta é a seguinte, ó. Who significa quem? Who painted? Quem pintou esta tela ou esta figura? Quando você ouve uma pergunta como essa, o que você entende que a pessoa que fez a pergunta quer saber? Who, quem? Então você espera que a resposta seja o autor da pintura, certo? Então esse é o sujeito da frase, tá? Se eu fosse responder, eu diria, sei lá, é só um exemplo. Van Gogh painted this picture. Então Van Gogh seria o sujeito da frase, tá? E aí ele começa com essa introdução que eu disse a vocês que eu gostei muito, que é a seguinte, ó. When we ask questions in English, we sometimes use an auxiliary verb, but other times we do not need it. There is a reason for that. The use of the auxiliary verb in a question depends on the kind of question we want to ask. If the question refers to the object, then we need an auxiliary verb. But if the question refers to the subject, we do not need it. That's why in English we have subject questions and object questions. In this chapter, we will study the difference between them. Bom, o que ele está enfatizando aqui? Olha, que algumas vezes em perguntas no inglês a gente vai precisar usar auxiliar, verbos auxiliares, em outras a gente não vai precisar usar verbos auxiliares. Exemplo de verbo auxiliar, verb to be, os modal verbs, o do, o did, né, do ou does no present simple, did no passado, por exemplo, para formular essas perguntas, tá? E quando é que eu vou precisar então de auxiliary verb e quando eu não vou precisar de auxiliary verb? Dá uma olhada aqui quando ele fala, ó, if the question refers to the object, then we need an auxiliary verb. Se você precisa saber, né, se na sua pergunta você está se referindo ao complemento, ao objeto da frase, você então vai precisar de um auxiliary verb. Mas se você está se referindo na pergunta, como a de cima, who painted, se você está se referindo ao sujeito da frase, você não vai precisar usar verbo auxiliar. Note que a gente não tem nenhum verbo auxiliar nessa frase, né? Who painted, né? A gente não tem verbo auxiliar. Então vamos lá para a matéria em si, né? Essa foi uma contextualização da apostila. Eu achei muito interessante e não podia deixar de passar para vocês, tá? Eu tenho aqui no início, olha, ele vai enfatizar subject questions. Então ele faz a seguinte pergunta, ele começa com um exemplo, ó. Who told you this story? Aí ele te dá a resposta, Anna told me this story. Então quando ele pergunta quem contou para você essa história, a resposta esperada é que você diga quem praticou a ação. E quem pratica a ação é o sujeito de uma frase, tá? Então eu tenho, ó, the answer to this question is the subject, Anna. Anna is the person who did the action. É exatamente o que eu disse para vocês. Anna é a pessoa que executou a ação, tá? When we want to know who the subject is,
We do not need an auxiliary verb in the question, so we have a subject question. Então, é a mesma coisa que já foi explicado um pouquinho antes, nesse mesmo vídeo. Quando eu quero saber quem é o sujeito da minha frase, né? Quem é o sujeito, quem foi que praticou a ação, eu não vou precisar usar verbo auxiliar. Do, does, did, ok? We can use who or what in subject questions. Né? São normalmente muito usados, né? Porque eu quero saber quem ou o que prejudicou tal coisa, por exemplo, tá? Então, olha só. What makes you happy? What makes you happy? O que faz você feliz? Então, quando eu disser minha família me faz feliz, my family makes me happy, o my family, que é o sujeito da frase, é exatamente a resposta que você está esperando. O que faz você feliz? My family. Então, my family é o sujeito da frase, tá? Vamos seguir aqui com a apostila. Usamos does, porque a pergunta está no presente e o auxiliar, neste caso, é does, terceira pessoa. Tá, ele está se referindo aqui à resposta, tá? Vai aparecer o does aqui, porque olha só. Who makes you happy? No, sorry. What? What makes you happy? Aí ele quer saber o que é que faz você feliz. Então, my family does. Eu não preciso repetir toda a pergunta, tá? Se eu quisesse, eu poderia repetir tudo que está na pergunta. Eu poderia dizer, my family makes me happy. Para evitar esse tipo de repetição, né? Porque numa conversa normal, ninguém fica repetindo, né? Por exemplo, de quem é esse livro? Aí você não fala, este livro é meu, né? Fica até robotizada a conversa, né? Você diz, meu, é meu, né? Então, para essa conversa fluir mais normalmente, você normalmente não repete a frase toda. Então, aqui eu vou precisar usar esse auxiliar na resposta, não na pergunta, porque eu estou usando o presente simples, então vai ser o does, tá? Então, what makes you happy? My family does. Se tivesse uma pergunta no passado, ele traz um exemplo aqui, ó. Who invented the telephone? Então, é algo que já ocorreu no passado. Então, Alexander Graham Bell did. Então, quem inventou? O Alexander Graham Bell. Ok? E aí eu vou usar o did porque o meu verbo é invited. Invented. I'm sorry. So, who invented? Graham Bell did. Ok? Tá, no passado, auxiliar na resposta no passado. Ok? Então, ele fala sobre isso. Olha, usamos o did porque a pergunta está no passado e o auxiliar de passado é o did. Ok. Agora a gente vai para as object questions, tá? Espero que até aí esteja tudo bem. Lembrando que nós vamos ter aulas online. Não necessariamente serei eu a dar as aulas do 9º ano, mas outro colega gabaritado vai estar dando essa aula para vocês e solucionando questões junto com vocês, tá? Então, as aulas ao vivo são destinadas, né, à execução de tarefas, solução de exercícios junto com vocês. E vocês vão ter a possibilidade de tirar dúvidas. Essa aula gravada é para que vocês tenham acesso, né, à explicação dos módulos a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. O que é muito positivo, né, para você estudar. Se você não entendeu, você volta, escuta de novo, até entender quantas vezes forem necessárias, tá? Essa foi a melhor maneira que nós encontramos de fazer o conteúdo chegar de forma mais tranquila para você, muito melhor para você e de fácil acesso nesse período que a gente está em quarentena, né? Que é muito importante a gente não se distanciar dos estudos, tá? A gente precisa focar nos estudos, manter uma rotina, né, com uma ordem para estudar as matérias, para que a gente possa alcançar o objetivo final, né, que é entender todo o conteúdo e obter aprovação, tá bom? Voltando aqui para nossa aula, nós temos agora o foco em object questions. E aí ele traz um exemplo, ó. Who did you see at the party? Note que you é o sujeito da frase. Who did you see? Quem viu? Você. Mas quem você viu é o que ele quer saber. Who did you see at the party? Quem você viu. Então, quem está vendo, ou seja, o executor da ação, é você.
Quem você viu? Aí ele quer o complemento disso, ele quer o objeto, ele está focando no objeto. Quem você viu na festa? I saw my cousins. E aí a resposta que você vai dar é justamente quem você viu. Então o objeto da frase, tá? Mas o sujeito é você. You, subject, cousins, object. Ok? Se eu fosse transformar isso numa única frase, seria I saw my cousins at the party, né? Então, I saw, eu vi. Eu sou o sujeito da frase. E eu vi quem? My cousins. Ok? Como são é o object, né? My cousins, nesse caso, é object nessa frase. Ok? Então, eu tenho aqui, ó. The answer for this question is the object of the sentence, all my cousins. In this case, we need to use an auxiliary verb. Quando ele fala que nesse caso é preciso usar um verbo auxiliar, na pergunta, tá, gente? Que vocês viram lá em cima que nas respostas das perguntas, mesmo que se fossem subject questions, a gente tinha o uso de auxiliar na resposta. Aqui eu tenho o uso de auxiliar na pergunta, para formular essa pergunta, tá? Então, olha só. In this case, we need to use an auxiliary verb. This is the most common type of question in English, when we have to use an auxiliary verb, do, does, or did, for example. Então, olha só. Quais são as frases que a gente mais costuma ver formuladas, né, no dia a dia, na língua inglesa? Perguntas que usam o auxiliary verb, tá? São as mais comuns, é isso que ele está dizendo aqui. Então, ó, what does your sister do? Se eu fosse responder essa pergunta, oh, my sister is a teacher. Or my sister works with computer science. Né? Então, assim, what does your sister do? Your sister é o sujeito da frase. E o que ela faz é o objeto, tá? E a gente está focando nessa pergunta justamente no objeto, tá? Próxima. Who did you talk on the phone? Esse did é o auxiliar do passado. Então, aqui eu quero saber, ó, quem... who did you talk to on the phone? Com quem você falou ao telefone? Falou, passado. Então, olha só, note que nas object questions, dependendo do meu tempo verbal, né, do tempo que eu quero expressar, se é presente, se é passado, se é futuro, diferentes auxiliares vão ser necessários ser usados, tá? Então, aqui eu usei does, porque a pergunta é no presente, se refere ao presente. E did, porque a pergunta se refere ao passado. Traduzindo novamente, com quem você falou ao telefone, ok? Falou. Talked, ok? Nesse caso, did you talk, porque é uma pergunta. Então, para a pergunta, o did vem na frente, no passado, sujeito e verbo, ok? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se a gente acabou a parte teórica. Não, ele ainda traz aqui alguns exemplos, ó. Short answers. The short answer is the object. Vamos lá. The short, yes. Where do you live? I live in Belo Horizonte. Ele aqui colocou entre parênteses I live in, porque ele quer que você foque que a answer, que é Belo Horizonte, é o object da frase, ok? Notice the difference. Shakespeare wrote Hamlet. Who wrote Hamlet? Shakespeare did. Essa é uma subject question, tá? Olha lá. Who wrote? Não tem presença de auxiliar, tá? Who wrote? Tá no passado, wrote, e por isso a minha resposta vai vir com did, o auxiliar de passado, na resposta. Quando a gente fala de subject questions e object questions, a gente está falando da formulação das perguntas, tá? O nome já diz, ó, subject questions, object questions, tá? Mas a resposta vai precisar vir com um complemento. Ou você responde completando a pergunta, né? Mas aí é como eu falei, não fica algo, não é uma fluidez, não há uma fluidez na comunicação. Por exemplo, se eu dissesse aqui, ó, Who wrote Hamlet? Numa conversa normal, você não falaria Shakespeare wrote Hamlet. Olha como sou artificial. Quem escreveu Hamlet? Shakespeare escreveu Hamlet. Ninguém fala assim, né? Então, por isso tá Shakespeare did, ok? E é isso que a gente está chamando de short answer. Aí vem a próxima, ó. What did Shakespeare write? Aí agora a gente já sabe que o sujeito é Shakespeare, mas a gente quer saber o que ele escreveu.
Agora o foco é outro, é o object. Então, what did Shakespeare write? Hamlet. Ok? Só isso. Hamlet é o meu object. Ok? Vou subir um pouquinho. In the first question, who is the subject of the verb write? Shakespeare. In the second question, what is the object of the verb write? Que é o Hamlet. Agora, olha só, gente. Eu queria fazer com vocês só 2 exercíciozinhos, tá? Porque eu vou deixar o restante dos exercícios para o professor que vai dar aula online, tá? Só para vocês identificarem aqui comigo, porque se porventura alguém não conseguiu entender ainda, a gente vai perguntando, vai fazendo o exercício. Eu pergunto e aí é claro que eu vou ter que responder, né? Mas eu vou dar esse tempinho aí pra gente refletir se é uma subject question or object question, ok? Então vamos lá. Who is currently the best paid soccer player in the world? A pergunta é, quem é atualmente o melhor, o mais bem pago jogador de futebol no mundo? Digamos que seja o Messi, tá? Eu não sei, não entendo nada de futebol, infelizmente. Mas olha só, o que a gente quer saber aqui, ó? Quem é who is currently the best paid soccer player? Quem é? Então, a minha resposta vai ser fulano, né? Sei lá, Messi is the best soccer player, ou então Messi is. Se eu quero saber o sujeito, então essa é uma subject question, ok? Agora, olha só, outra. Who invited you to the party? Who invited you to the party? Então, fulano invited me to the party, ok? Fulano, novamente, vai ser o sujeito da frase. Então, eu tenho uma subject question também, tá? Agora, olha só. How much did you spend last night? Se a minha resposta for I spent last night, então você já sabe que I é o sujeito. Então, eu estou focando a minha pergunta no quanto você gastou. Isso é uma object question, ok? What makes you angry? É uma pergunta similar a que a gente viu lá no módulo, né? What makes you happy? Lembram disso? Tá até aqui, ó, junto, ó. What makes you happy? Agora a gente tem aqui what makes you angry. Então, se eu já sei que you é o sujeito, né? A minha resposta seria, ele deu aqui o exemplo, my family makes me happy. Então, my family era o object. Igualmente aqui, tá? O que faz você ficar muito bravo? Né? Aí você pode dizer, sei lá, jogo de futebol. No meu caso, se meu marido ficar assistindo, obviamente, né? Aí vem aqui, ó. What does she carry in her bag? Ó, she carries, né? Se for afirmativa, she carries. Então, what? Eu quero saber o que ela carrega na sua bolsa. Então, ela é o sujeito. Então, aqui eu tenho uma object question, ok? Vamos fazer mais um exercício? Só mais umzinho, tá? Para o pessoal que vai dar aula online não querer me matar. Então, vamos aqui, ó. Let's test your art and music knowledge. Match the questions with the correct answers. Who recorded the song Imagine? E aí a gente vai ter que testar mesmo seus conhecimentos de arte e música, tá? Who recorded Imagine? Essa é a Imagine There's No Heaven. Se você nunca ouviu, depois entra lá no YouTube e vai ouvir, que é uma música linda, tá? Então, who recorded? Eu não vou ficar aqui dando todas as respostas, só quero analisar as perguntas, tá? Então, who recorded the song? Eu quero saber o autor, de quem gravou. Então, eu tenho uma subject question. Who painted? Subject question. Who painted? De novo, a mesma pergunta. Who recorded? Subject question. Todas elas são iguais, né? Nessas questões aqui, tá? Então, aqui a gente só tem subject questions. E o objetivo da questão, na verdade, é testar seus conhecimentos de música, de arte, através das perguntas que são no formato de subject questions, ok? Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou precisar deixar o pessoal do ao vivo fazer as outras perguntas, as outras resoluções com vocês, porque senão a gente perde o objetivo, né, da aula ao vivo. É exatamente esse.
A aula ao vivo tem por objetivo a solução, a resolução dos exercícios com vocês ao vivo, para que vocês tenham a oportunidade de tirar dúvidas, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês o conteúdo, espero que não tenha ficado dúvidas. Caso tenham alguma dúvida, é só tirar lá na aula ao vivo com o professor, que vai estar disponível para vocês, tá? No dia e horário que vocês já provavelmente receberam, tá bom? Bom, até o próximo vídeo, tá? E eu espero realmente que estejam todos muito bem. Um beijo para vocês, tá? Até o próximo vídeo.